E aí, pessoal, estamos mais uma vez aqui no Mestre Talks. Hoje com meu amigo David Gonçalves. Ele é empreendedor, tem vários modelos de negócio, ensina cabeleireiros a ganhar mais, além de ser gestor de tráfego. Bom dia, meu irmão. E tudo isso ainda como conselheiro do Pablo Marçal agora. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Como é que você tá? Tamo junto. Cara, que loucura isso. Quanta coisa você faz. Quanta coisa você tem, quanta coisa você faz e quanta coisa você já fez. Que louco isso. Dá uma história. Dá pra escrever um livro. Quantos anos? 56. 56. Família. Família, eu tenho 3 filhos, tenho 8 netos, né? Já são. Ganhou de mim. Já fiquei bravo aqui, ó. Primeiro que ganha de mim aqui. E minha mãe, amo ela demais da conta, tem 90 anos, vai fazer 91, Que bom, hein? que foi o motivo de voltar pro Brasil. E é isso aí. Você ficou fora um tempo. Eu fiquei 7 anos fora. 7 anos fora? Foi. Legal. Ficou onde? Fiquei em Portugal. Foi em Portugal? É em busca do quê? Quando eu fui para Portugal, eu morava em Brasília. E a insegurança, né, que aconteceu tanto Tá. comigo como com a minha esposa, e de relação a arrombar o carro, você não ter Tá. liberdade para sair na rua, aí eu peguei e decidi sair do país. Aí eu fui para Portugal, fiquei 7 anos lá. Aí minha mãe, quando ela foi diagnosticada com o início de Alzheimer, aí eu decidi voltar para Cuidar. perto dela. Muito bom. Boa decisão. Gonçalves, eu acho que é português também, né? O sobrenome? Ele é levado mais para Espanhol. Espanha. Espanhol. É. Tá. Inclusive lá eles falam Gonçalos. Nossa. E o que você fez lá? Lá eu trabalhei como cabeleireiro, tive salão de beleza, tive Isso imobiliária lá em lá em Portugal. Portugal. Tá, Eu tive salão de beleza, tive uma imobiliária tá. e um escritório de marketing. Que legal. E é bom ser cabeleireiro lá em Portugal? É rentável? Eu falo que o cabeleireiro é a única profissão que você trabalha em qualquer lugar do mundo. Verdade. O que muda é o quanto você vai ganhar, o quanto você vai deixar de ganhar, é o quanto de que você é bom, o quanto você oferece o seu serviço, né? Porque não é só cortar um cabelo, é você saber vender o seu serviço para o cliente. Entendi. E você cortava cabelo e também fazia barba ou não? No salão, desde a escolha de um ponto, formação de equipe, fazer o trabalho como profissional, eu fazia tudo. Oh, legal. Prótese capilar, mega hair, loiro Caramba. platinado, corte feminino, corte masculino, barba. Que Então, fazia de legal. tudo no salão. E alguém da sua família puxou essa veia aí? Não, Não. não. Cara, e é interessante, porque é um ramo até rentável quando a pessoa é boa, né? Dá para se viver muito bem. E mais, né? De um tempo para cá, gourmetizaram, Gourmetizaram. né? Porque antigamente, eu lembro, era diferente. Primeiro era salão de barbeiro, que cortava cabelos. Depois, o salão de cabeleireiro, que já foi um, né? E depois separou um pouco. Continuou o barbeiro e tinha o cabeleireiro, né? Tem diferença nesses dois? O barbeiro, eu até falo assim, eu nunca fui barbeiro. Para eu entender. Eu nunca fui barbeiro, eu fui hairstyling. Porque eu gosto de um É, trabalho bem tinha uma profissional. empresa de marketing, o cara, né? Você tá entendendo, né? Ah, Porque assim, uma vez eu cheguei no salão e a menina perguntou se eu podia cortar o cabelo dela. Porque sabia que eu já tinha cortado, ganhei o prêmio Tesouro de Ouro como cabeleireiro, aonde? aqui em São Paulo. Né? Tesoura de ouro. Eu tô falando com tesoura de ouro E aqui. aí ela pediu para eu cortar o cabelo dela. Quando eu terminei de fazer o corte, aí a outra cliente que estava no salão falou: corta o meu também. Aí eu fui e cortei, daí a pouco eu tinha cortado já uns 5 cabelos ali. Eu nem trabalhava no salão nem nada, fui só visitar Você eles não lá. trabalhava? Eu nem só Olha, fui visitar elas. Aí ela falou: vou trazer meu filho para você cortar o cabelo olha. dele. Eu falei: eu não sou barbeiro, tá? Eu sou um hairstyling. Então, assim, eu gosto de fazer, não sinto cansaço, não sinto, Quando a gente né? faz o que Estão gosta. fazendo o que gosta. Hoje eu ajudo cabeleireiros a saírem do vermelho. Tem cabeleireiro que Legal. trabalha muito É, e não tem tempo. Porque eu não posso fechar meu salão. Eu não posso, porque tudo é em cima dele. Então eu ensino ele como ele ter as 3 liberdades: liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de tempo.
Legal, Coisa que muito o bom. cabeleireiro não tem. Que louco isso, que legal. E daí, continuando, então tinha o salão de barbeiro, aí veio de cabeleireiro, e agora não. Agora eles fizeram, é como se fosse um salão de barbeiro, mas gourmetizado. Gourmetizado. Que, Porque, assim, que eu acho que aí dá para equiparar com o salão de cabeleireiro. a profissão de cabeleireiro, igual você falou, no início existia o barbeiro que era assim, só cortava o masculino mesmo e achava É isso até mesmo. que um homem que cortasse cabelo feminino era viado. Era louco isso mesmo, Então, né? até Era barba e cabelo. locutor me perguntou uma vez, eu fui dar um curso em Porto Velho, em Rondônia, aí eu fui numa emissora e ele perguntou assim, mas mudando de assunto aqui, é verdade que todo cabeleireiro é viado? Eu falei, não, pode ser locutor de rádio também. Ainda bem que eu não perguntei isso, hein? Não, já sabe a resposta, né? E aí, assim, essa questão aí foi melhorando. Os homens, eles só cortavam o cabelo. Hoje não, hoje eles se cuidam. Então tem o heterossexual, tem o metrosexual e agora tem o quilômetro sexual. Esse tá mais para quilômetro. Então, Porque hoje, né? Hoje tá assim, né? Eu ainda sou das antigas. é. Sou ainda das Então, antigas. outra coisa interessante é que se você cortar o cabelo com uma pessoa que você gosta do serviço, você não troca. É Você verdade. só pode mudar de bairro, você Não, é continua verdade. com ele. É verdade. A Porque gente difícil gosta, né? acertar. Porque o É isso corte de mesmo. cabelo ele é artesanal. É uma coisa assim, que se não fizer bem feito, não tem como você esconder. É. Aí como é que esconde um corte de cabelo? Não. Ninguém conversa com você sem olhar no cabelo, principalmente cabeleireiro. E aquela coisa, você paga pro cara tirar um pouco de você, né? Ele não te dá nada, ele te tira. Ele te dá, lógico que ele Bem te isso. dá a aparência, fica bem. Mas é tirando o que deixa melhor, né? É o que você falou. É um estilista. É porque o cabelo, ele é A moldura do rosto. a moldura do rosto. Então, assim, se você não tiver apresentável, aí algumas pessoas parecem até que tá doente, né? Dependendo Do o corte. tanto de cabelo ou o corte de Entendi. cabelo, se não tiver cuidado. Entendi. Interessante. Bem interessante isso. E ninguém da família foi para isso, então, Não. como você falou. Ninguém seguiu. E fala para mim, quando você estava em Brasília, você já atuava como cabeleireiro? Já. Eu trabalhei numa empresa de cosmético, a fábrica lá na Bahia, e no início eu comecei como vendedor nessa empresa e eu dava treinamento para cabeleireiros. Tá. E quando eu fui para Brasília, eu fui pela empresa e abri um salão para minha esposa trabalhar. E nos dias que eu não estava na empresa, que eu trabalhava de segunda a quinta-feira, então sexta, sábado, domingo eu trabalhava no salão. E aí, Mas você não era ainda. Foi aí que não, você. quando eu comecei nessa empresa como vendedor, Você já cortava eu tinha cabelo. que aplicar o produto. Eu cortava, aí nesse tempo eu era o barbeiro, que só cortava o cabelo masculino. Só para usar o produto. Porque o meu irmão, ele cortava cabelo na casa, assim, no sábado dos vizinhos, e eu ficava observando ele cortar. Então, assim, eu não fui numa escola fazer um curso e tal, eu via ele cortar um dia, eu falei, deixa eu cortar também. Aí, se eu estragar, ele vai e coloca, conserta, né? Corta um pouquinho menos. E aí eu aprendi assim, em casa mesmo. Cara, então, na verdade, nenhum abaixo de você passou, mas você pegou de alguém da família. Foi. Né? Meu irmão Interessante. cortava o cabelo. Interessante. E você acredita o seu sucesso, hoje você é um empreendedor com vários negócios, multinegócios, você acredita esse sucesso, claro que a sua capacitação e tudo mais, mas que o começo tudo veio do cabelo? Você acha que o cabelo foi o ponto de mudança ou não? Foi ele que te gerou todo esse movimento para você chegar onde chegou? Ou não? Eu falo que o marketing multinível que criou, assim, me despertou o empreendedorismo, né, dentro do marketing multinível. Uma vez eu falei assim, eu participei de várias reuniões de marketing multinível, nunca ganhei dinheiro com marketing multinível, mas eu tive Alguém muito ganha. conhecimento, eu aprendi muita coisa. Então, mas com alguém eles. ganha? Então, assim, ganham. Ganham. Ganha não, fazem. Fazem. Então, assim, é a questão de... O conhecimento é uma coisa que ninguém rouba de você. Verdade. E na medida que você vai aprendendo. Igual, quando eu comecei a trabalhar na empresa de cosméticos como vendedor, e eu tive a necessidade de aprender a escovar o cabelo. Porque eu tinha que aplicar o produto e os cabeleireiros estavam sempre ocupados. Aí eu pedi uma cabeleireira para me ensinar a escovar, né? E
Depois disso, eu vim aqui para São Paulo, nessa época eu morava em Vitória, eu vim para São Paulo para poder fazer um curso numa academia, Academia Marianos Internacional, Tá. e eu passei a aprender, fazer corte, fazer química, fazer outros trabalhos dentro do salão. Quando eu fui dar o meu primeiro curso para cabeleireiro, eu sabia falar do produto que essa fábrica produzia, porque eu Você já tinha esse aprendi com aquele conhecimento antes de produto. ser, tá. E aí, em um treinamento, o primeiro treinamento, fizeram algumas perguntas lá que eu não sabia responder. De produtos, de corte de cabelo, de química, eu não sabia responder. Mas aí eu falei para ele, ó, por ética, eu não posso responder isso aí porque isso é de outra empresa. Eu só posso falar dessa empresa aqui. Só que na hora Foi que terminou o esperto, hein? treinamento, eu Foi fui para a esperto, internet hein? procurar o que era aquilo, né? Foi esperto. E aí eu vi que eu tinha necessidade de aprender. E aí, quando você tem a necessidade, jogou o chapéu por cima do muro, tem que ir lá buscar, Isso né? foi muito bom, irmão. Parabéns, parabéns. A tirada foi ótima. E quando começou isso? Da onde você migrou para o cabelo? Eu trabalhava com secos e molhados, né? Eu tinha uma marmitaria lá em Fortaleza. Depois eu tive uma empresa que eu comprava dos grandes atacadistas e vendia para aqueles mercadinhos pequenos. E aí eu perdi uma das minhas esposas, ela faleceu e eu quis mudar tudo. Eu não queria Tá, saber mais de fazer nada que fizesse lembrar dela. tá. Aí eu vim para Vitória, aí conheci uma pessoa que era o dono de uma fábrica de cosmético. Então, primeiramente, Deus, agradeço a ele, porque ele me deu essa oportunidade. Porque ele pagava para eu fazer cursos, ele levava técnico para dar Legal, treinamento na empresa, me colocava para poder participar. legal. E isso me fez chegar perto dos maiores cabeleireiros do Brasil, né? O cabeleireiro que cortava lá o cabelo da Michelle Bolsonaro, aí eu já tive curso com ele. Então, cabeleireiro da Xuxa, aí já fiz curso com ele também. Então, o Mariano, da Academia Mariano Internacional. Então, vários profissionais que da alta eu tive a oportunidade de estar com eles, de trabalhar Que com eles, de legal. aprender com eles, né? Além de atender, depois que eu tive meu salão, igual em Brasília mesmo, eu atendia muita gente que trabalhava lá na presidência, a secretária da presidência, a irmã do Michel Que Temer, legal. a sobrinha do Michel Temer. Então, assim, eu tinha uma clientela boa. Aí faz toda a diferença. Fez. Cara, e ó, isso que ele ensina pra você, hein? Cabeleireiro de plantão aí não perde tempo, não. E mais. Cara, tá aí um nicho bom pra você trabalhar, viu? Se você tá sem saber o que fazer, cortar cabelo. Acho que aprende rápido, né? E aprende fazendo no começo. A vantagem do cabelo, você aprende fazendo. É possível você aprender em pouco tempo. Pra começar Com rápido. 90 dias, eu ensino tudo que a pessoa precisa saber dentro do Olha, salão. que maravilha. Depois de 90 dias, ele tem que praticar aquilo que ele aprendeu. Sim, sim. Teve uma história uma vez, chegou um senhor, ele me pediu para ensinar ele a cortar cabelo. Ele trabalhava de pedreiro, falou, ó, não tô aguentando mais, já tô na idade que eu não aguento, minha coluna não tá ajudando. Você pode me ensinar? Aí eu falei, posso. Aí fui lá ensinar ele, só que eu pego a cabeça de boneca e vou ensinar ele a fazer um corte. Ele não conseguia pegar na tesoura. Eu colocava a mão dele lá e faz assim, não consigo, não, vem cá. Aí eu pegava na mão dele e fui lá ensinando. Aí minha esposa falou assim, se você conseguir ensinar isso aí, você ensina qualquer um. Com 30 dias ele tava cortando cabelo. Aí ele comprou uma cadeira, comprou um espelho, colocou na garagem da casa dele. 2 meses depois ele veio me agradecer. Ele falou, olha, se eu soubesse, tinha feito isso há mais tempo. Hoje eu trabalho em casa, ganho mais do que eu ganhava na obra e não tô machucando minha coluna. Então, Glória a assim, Deus. mudou a vida Não, eu dele. acho que é uma baita profissão. Eu tinha um primo que era cabeleireiro quando eu era jovem. E ele era muito promissor. Era de Sorocaba. Então ele tinha um salão lá. Ele penteava as Miss quando tinha os concursos de Miss Osasco. Tinha uma escola de cabeleireiro. Isso jovem. Ele era muito bem sucedido. Tinha acho que 19 anos e já tinha uma vida. Depois acabou indo embora na Bahia. Na Bahia. E eu tenho um outro primo, que aí é primo. Ele já era primo segundo, né? E esse outro é isso também, que é bem famoso. É um cabeleireiro famoso. Proença, alguma coisa. Ele corta o cabelo dessas. Um monte de. Eu não lembro o nome agora porque não é primo direto. É primo segundo, por parte de lá. Mas eu sei que ele é desse hype aí. Ele passa direto na TV. E é muito promissor mesmo. A pessoa pode se dar muito bem cortando cabelo. Então, uma coisa que você indica para as pessoas? Uma coisa que
Eu indico, é uma profissão que qualquer lugar do mundo que você for, eles não vão Então, te pedir olha, diploma, eles vão pedir se você sabe fazer, que legal isso, hein? porque não adianta você ter um diploma e na hora de cortar o cabelo você não saber cortar. E a outra coisa é preço e valor. Ah, Quando sim. você faz um serviço bem feito, aí você vai numa festa, aí você vê as pessoas elogiando aquilo, então assim, você mexe com a autoestima da pessoa. O cabelo, você mexe com a autoestima da pessoa. Então Muito. teve um fato lá em Brasília, que uma pessoa perguntou no Facebook, porque tinha um salão do lado do meu que ele cobrava 3 vezes mais barato que eu. Aí a pessoa vinha fazer o orçamento comigo e ia fazer no outro lado. Depois vinha para eu consertar. Aí eu falava, olha, eu não vendo preço, eu vendo valor. Você pode fazer lá? Pode fazer lá. Só que na hora que você voltar para fazer, não é o mesmo preço mais. Então, assim, já aconteceu algumas vezes. A pessoa, ah, você tem no Instagram? Instagram, a pessoa só posta o que fez direito. Bonito. O que deu errado, eles não postam, Não, não. lógico que não. Daí não adianta, né? Então, assim, essa questão, eu acho que ainda é a profissão mais promissora, porque todo dia nasce um consumidor e É, toda gente que tem cabelo precisa de um cabeleireiro. é ruim quando o cara perde muito cabelo, né? Quando ele perde muito é ruim, né? Porque daí é um cliente a menos, né? Não, aí é Não? melhor, porque o corte que Não, não, quando ele perde muito eu tô falando todo. quando a pessoa tem cabelo, aí só paga um valor de um corte. Quando ela não tem, aí tem que colocar uma prótese. A prótese é bem mais Né? cara. E você fez tudo isso. Fiz. Que legal, cara. Agora, e essa nova fase? Agora aqui, como conselheiro do Pablo, com toda essa... Cara, fala pra mim, qual que é a nova? Ou o que você busca? Você é gestor de tráfego também, Sim, o digital, ele mudou a vida de muita gente, e verdade. inclusive a minha, né? Eu falo que é uma coisa que você pode fazer em qualquer lugar. O atender um salão, por exemplo, se eu trabalho no salão 12 horas por dia, eu não consigo escalar. Eu Não. vou atender aquela quantidade de pessoas, posso viver muito bem, mas eu não vou ter escala disso. No digital, eu consigo atender mais pessoas, eu consigo dar treinamento para mais pessoas e eu consigo ajudar mais pessoas, porque Sim, eu tenho no meu coração o desejo de ajudar mais pessoas. E quanto mais eu ajudo pessoas, então eu quero ajudar mais. E no digital eu vejo mais possibilidade disso. No conselheiro, como eu vim, assim, já venho acompanhando o Pablo, inclusive na primeira palestra do Pablo, eu ouvi no YouTube, nem sabia quem era o Pablo. Gostei demais, porque eu sempre, assim, é, todo livro que eu gosto muito de estudar, todo livro que fala sobre prosperidade, crescimento, aí eu sempre gostei de buscar isso aí. E ele falou uma palestra sobre prosperidade, eu acho que foi gravado em Brasília mesmo. Eu vi no YouTube, gostei demais. Na segunda palestra, aí eu falei, eu vou seguir esse cara, né? Aí na segunda palestra que eu ouvi dele, eu odiei. Falei, você ama um dia e odeia no outro. Ele falou umas coisas que eu não gostei. é, Mas é mesmo isso. não gostando, eu comecei a ver, não, ele deve ter mais alguma coisa. Que não pode ser água doce e água salgada no mesmo lugar. Essa fonte aí, talvez nesse dia ele foi infeliz nessa fala, né? Pensando eu. Tá. E aí eu comecei a acompanhar os trabalhos dele e eu vi uma coisa nele que me interessa muito. É a diversificação de renda. Então eu sempre gostei dessa questão de diversificação de renda. Igual quando eu cheguei em Portugal, aí eu montei o salão de beleza. Mas Portugal tem uma carência muito grande por profissionais. De qualquer área, lá tem uma carência muito grande. E eu montei um SOS em residência, coloquei pessoas trabalharem para mim. Eu montei imobiliária. Eu tive lá uma compra e revenda de carro. Então, assim, são coisas diferentes. Esse negócio não está indo bem, esse aqui cobre, né? E eu vi isso no Pablo, Você é achei empreendedor, interessante. né? Você E é empreendedor. hoje, fazendo parte aqui dos conselheiros, eu acho que não é até onde eu quero ainda. Quero mais. Ah, E mas para sempre. querer mais, eu preciso andar com águias. É isso aí. Senão não faz nenhum sentido. E qual que é a sua ideia? Você é que está muito pouco tempo aqui, você ainda está absorvendo. Você está mais absorvendo, começando a absorver para poder sentir, né? É como eu tô recente, porque assim, eu tenho um projeto
que eu estive em Israel e eu vi lá uma vila, a Vila de Nazaré, onde ela é idêntica à vila onde Jesus passou a infância. E eu fiz um propósito com Deus, que se eu tivesse um terreno de 5.000 metros aqui no Brasil, eu iria construir uma vila idêntica. Para visitação, porém, não é uma coisa só de história. Eu quero criar um centro evangelístico. Nesse Legal. centro evangelístico vai ser a visita guiada. Só que lá vai ser naturalmente idêntico mesmo. Vai ter um jumento, vai ter a prensa de azeite, vai ter a ovelha. E as pessoas que trabalharem lá dentro vão trabalhar caracterizadas e eu vou levar lá um grupo, 15 pessoas, o máximo 15 pessoas. Vai estar explicando na Bíblia o que cada uma daquelas coisas significava e o que aquela palavra queria dizer Legal. em relação a Jesus. Bem legal. E aí eu vi uma possibilidade de levar mais pessoas através desse programa do conselheiro. Que legal. É bem legal. E você já tem o terreno? Já tem o terreno. Que legal. E onde que é? Em Vila Velha. Divisa de Vila Velha com Guarapari, no Espírito Santo. Espírito Santo. Guarapari é muito bom. Vila Velha também. É muito bom. Morou lá também ou não? Hoje, praticamente, eu moro lá, né? Que eu tenho Você mora lá? tenho um sítio, eu tenho uma casa em Jardim Camburi, em Vitória, Tá. onde eu moro. Aí eu vou lá pro sítio, eu fico mais tempo no sítio. Montei lá meu escritório lá. E acabou. E trabalha lá. Acordar com os pássaros cantando. Bom demais, né? É bom demais, bom demais, bom demais. E essa questão de gestor de tráfego, onde que você usa isso? Gestor de tráfego. Eu fiz o meu primeiro curso como gestor de tráfego com o Pedro Sobral. Foi até assim, um amigo meu me falou assim, tem um cara que faz tráfego, Pedro Sobral. E aí, como eu estava em Portugal, eu fui procurar na internet se achava esse cara. E não consegui achar de jeito nenhum. Por quê? Eu estava procurando o Pedro Cabral. O Cabral veio de lá. Caçava para todo lado o Pedro Cabral, não achava de jeito nenhum. Até que um dia achei o gestor de tráfego, Pedro Sobral. E aí eu fiz o meu primeiro curso porque eu tinha um salão e eu precisava divulgar o meu salão. Tá. Só que ao invés de contratar uma agência para fazer o serviço, eu falei, eu mesmo vou aprender isso. Então, às vezes, no salão de beleza, o cabeleireiro ele fica lá esperando o cliente chegar. Entendi. Aí, enquanto ele fica esperando, ele pode ele mesmo fazer o comercial dele. E aí eu fiz um primeiro serviço, aí uma pessoa ficou sabendo do resultado que deu, a gente fez assim, um primeiro mês, eu consegui dobrar o faturamento. Caramba. No segundo mês, triplicou o faturamento do salão. Qual Com a investimento? mesma equipe e com o mesmo... Qual o investimento que você teve com o tráfego? O primeiro no Google, eu coloquei 20 euros. O segundo, eu coloquei 50 euros. Só isso? Eu fiz uma pesquisa de mercado e não tinha ninguém anunciando salão lá. Então, assim, você vai lá no Facebook hoje, você sabe quem está você era o anunciando rei lá. e o que está anunciando. Aí, quando eu fiz, cara, eu paguei 10 cêntimos por um lead. Então, assim, e trabalhei só um produto, né? O salão tem vários produtos. Você trabalha um produto, leva o cliente lá e aí lá ele acaba fazendo os outros Que também. maravilha. E fidelizando. Que maravilha. Né? E aí, depois que eu fiz esse curso com ele, eu comecei a fazer para mim, algumas pessoas viram, eu quero que faça para mim também. Aí eu vi que dava certo. Foi onde eu abri a empresa de marketing. Porque se eu fiz, deu certo, aí o outro quer, aí as pessoas começam a te procurar, Bom, você acaba isso aí, fazendo. fazer dinheiro. O empreendedor tá na veia, não tem como. Vê oportunidade em tudo, né? Que legal, irmão, que legal. Fala para mim agora os lugares que você passou nesse rolê todo. Que você já falou alguns, mas tem muito lugar, hein? No Brasil, eu já estive em 24 estados, 2.030 cidades e em 13 países. Aí, algumas coisas que eu falo que mudou a minha vida foi um acontecimento lá a minha vida financeira, lá em Porto Velho, Rondônia. Eu era chocólatra. E aí eu entrei numa loja para poder comprar uma barra de chocolate. Quando eu ia saindo, aí no caixa, tinha um livro com um desenho de um ovo de ouro, escrito assim, Salomão, o homem mais rico que já existiu. Aí eu comprei esse livro e comecei a ler ele. E comecei a praticar o que ele orientava. Comecei todos os dias lendo os provérbios, todos os dias. Primeiro dia, o primeiro capítulo, até o dia 31 capítulos que tem no livro, né?
seguindo as orientações, e eu comecei a mudar a minha vida assim, de generosidade. Comecei a ser mais generoso, ajudar mais pessoas, e Tudo isso mudou. fez uma transformação muito grande É. na minha vida. Eu sou suspeito para falar. Eu, no meu Instagram, todo dia eu posto provérbios, todo dia. Um de acordo com o provérbio do dia. Antes eu postava ele inteiro, aí muita gente não via, acho que tinha preguiça ou alguma coisa, aí eu reduzi, fiz só, simplifiquei, peguei a ideia principal, ou um versículo mais importante, colocava, melhorou um pouco, mas ainda era pouco. Aí eu fiz um áudio, simplifiquei, coloquei um áudio, coloquei uma imagem, e aí começou, e aí eu já faz mais de ano, eu ponho todo dia. É. E aí esse livro também é sobre provérbios. Rico é quem ouve. Ele tem 31 capítulos, você deve saber por quê, né? Uhum. Um para cada provérbio. E é interessante, porque é explicando um pouco o meu entendimento sobre provérbio e dando exemplo para as pessoas fazerem, porque não faz nenhum sentido ela só ler e não praticar. Hoje as pessoas assim, elas têm dificuldade de ler as coisas. Vou te falar que É isso mesmo. eu alugo uma casa, aí eu mando o texto, aí depois a pessoa fica me ligando, perguntando, como é que faz isso? Onde é que faz isso? Caramba, hein? O texto Isso está porque aí escrito, então eles não querem ler. O áudio tem mais facilidade, o sim, visual, sim. tá? E Salomão, ele até Jesus fez referência a ele, né? Foi o homem mais sábio que já existiu. Nem os pássaros se vestiram tão bem quanto ele, É. né? E eu falo sempre, eu colocava no meu salão, sempre quando eu trazia um cliente novo, eu oferecia um serviço de graça para ele, que era meu primeiro salão em Brasília, eu fiz 5.000 panfletos, eu distribuí em volta do salão um dia, uns 2 quarteirões, colocando panfleto no carro. E eu fiquei 5 anos nesse salão sem precisar fazer propaganda. Porque aquele cliente que veio pela promoção, Nunca eu mais. dei o melhor. E eu Nunca mais falo assim, teve. aqui é a Operação Rainha de Sabá. Você lê os provérbios, você sabe, né? A Rainha de Sabá, eu vendo um produto para você. Aí você, quando vem pegar, uau, é melhor do que eu esperava. Então ela Over chegou delivery. lá e fez todas as perguntas que ela quis, todas as perguntas foram respondidas. E aí, o que que você achou? Ah, não me disseram nem a metade. Então, o meu trabalho no salão era esse, oferecer o melhor que eu Legal, podia. muito bom. Porque o cabeleireiro, além de cabeleireiro, ele tem que ser terapeuta também. Não, mas não tem nem dúvida, não tem nem dúvida. Muita gente vai, inclusive, em salão só para É. falar, ou falar da vida ou da vida do outro. Mas que legal, irmão, que vida bonita. E com quantos anos você começou a empreender? Quando que você lembra a sua primeira lembrança assim, de trabalho? Quantos anos? Quando jovem, não faz muito tempo, como eu já disse, Lógico. a gente trabalhava na roça, né? E não morava na roça, a gente morava nas casas, mas trabalhava na roça. E eu resolvi sair da casa dos meus pais e pegar um serviço numa fazenda. Tinha uma lavoura de cacau lá, estava abandonado. O rapaz falou que se eu arrumasse uma pessoa adulta que podia, ele dava para nós aquela lavoura. E eu arrumei um primo meu que estava mudando de cidade também. A gente pegou, foi o meu primeiro negócio assim, independente, né? Começamos lá a desbravar aquilo e aí a gente pegava a fruta, levava na cidade, vendia, aí pegava aquele dinheiro, comprava coisas para vender. E aí assim, eu até me considero mais vendedor, porque tanto no salão você tem que saber vender o seu Sim, serviço. Qualquer coisa que você vai fazer hoje, a pessoa fala, ah, eu não gosto de venda. tá Só da ferrado. pessoa sair de casa, aí ela tem que se olhar no espelho primeiro, é porque ela já está se vendendo. Ela olha no espelho e fala, Sim, será que tá bom assim? Se não é isso aí. tiver, eu não saio. Então, assim, todos somos vendedores. Sim. E isso aí, eu acho que na área de venda mudou muito a minha vida, porque é a vida toda vendendo. Vendendo a imagem, vendendo o serviço, saber vender. Uma coisa aconteceu uma vez em um Hum, dos meus salões. Eu cheguei no salão, a cliente estava saindo e estava sem fazer o cabelo. Eu perguntei para ela, "Oi, você não fez o cabelo? Não, o cabeleireiro me deu o preço muito alto. Mas o que foi que você quis fazer? Ah, eu vou fazer isso, isso. Quanto ele falou? Aí ele falou tanto. Não, ele te deu o preço errado. Vamos lá, vamos fazer o diagnóstico lá. Aí fui, sentei ela, aí peguei o aparelho de diagnóstico, coloquei no cabelo dela, mostrei na tela como que estava a saúde do cabelo dela.
falei, te deu o preço errado. Na época era como se fosse assim, R$ 150 ele tinha dado o preço para fazer o serviço. Eu falei, esse serviço seu aqui vai ter que fazer isso, 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 isso. Expliquei para ela o que teria que ser feito. Para ficar bom, tem que fazer assim. Esse serviço fica por R$ 350. Ah, mas ele não falou tudo isso que você falou. E aí, vamos fazer? Vamos. Não pagou 150, mas pagou 350. 150 era caro e 350 era barato. Então, assim, quando você mostra valor, não tem preço, É isso. né? Você tem que saber vender. É isso aí. E você sempre foi assim? Desde a época do cacau? Desde. Já nasceu com isso. Algum filho com habilidade ou não? Ou eles... Os meus filhos, eu tenho 3 filhos. E aí, uma vez eu fiz para eles assim, ó, vou dar para vocês uma semente. Agora vamos ver o que vocês vão fazer com isso. Então, dei R$ 500 para cada um, para ver o que eles conseguiriam fazer com R$ 500. Aí o meu filho, ele foi lá e comprou umas coisas e vendeu. Aí de 500 ele fez R$ 1.000 Na primeira vez. na primeira vez. Só que ele comeu esses 1.000. Ele investiu. A outra falou, eu tenho umas contas para pagar, foi lá e pagou a conta. Acabou também, os 500, não fez nada. E a terceira, ela fez um curso de fotografia. E hoje ela mora na Europa, ela é uma excelente fotógrafa, já tem matéria dela em revista na França, em Portugal. Então, assim, Parábola dos talentos. dos 3, exatamente. Dos 3, ela investiu nela, né? Os outros gastaram. O outro até começou bem, né? Mas daí não Ele soube... soube fazer, mas não soube reinvestir. Se ele continuasse, né? isso tá bem também. Aí fala, não, era só um teste e eu passei, tá tudo bem. Bem legal, bem legal. Mas a vida é assim, né, irmão? É, E lá em Vila Velha? Vila Velha. Vila Velha. Como é que é viver lá? Você falou que escuta os pássaros de manhã, cantar. Eu moro num sítio, porque lá, assim, é zona rural. Tá. Aí na zona rural, eles ainda estão tentando, assim, conservar aquela Sim. coisa. Porque ser muito perto da cidade, às vezes as pessoas querem desmatar, querem acabar com tudo. Igual outro dia teve um conselho lá, para poder colocar iluminação pública, aí desmatar a beira da estrada. Aí, poxa, tem muitos pássaros ainda, tem muitos animais, é uma área de preservação, né? E eu acho que, por exemplo, lá venta bastante, tá? Uma distância da praia, mas é reto assim, dá 6 quilômetros até a praia, então venta bastante. A gente não precisa de ar-condicionado, não precisa de ventilador, nem nada para dormir lá. E a gente descansa mais, você se alimenta melhor. E a casa que eu moro, ela tem assim a parte de jardim. Se acordar todo dia, o cantar dos pássaros, o sol Não nascer tem ali preço. assim. Não tem Aí preço. já vai lá, já dá um mergulho, tem uma piscina muito boa lá, Tem já dá preço. um mergulho. Aí assim, eu acho que não tem preço. É isso aí, né? não tem preço não. Não tem preço não. Que bom, irmão. Que bom. E agora você vem aqui e arruma encrenca. Pois é, rapaz. Foi isso que aconteceu comigo também. Também moro na praia. Moro não, agora tô morando aqui, né? Uhum. Fui da praia, vida boa. Só 25 anos nessa vida. E agora vim para esse mundão louco novo. Mas é bom demais. E não ia conseguir que fosse diferente, porque tá no seu DNA. Porque 25 anos sem mexer com negócio. Sabe o que é isso? É difícil. É. O cara que tem na veia. É igual eu falei que ia parar de trabalhar em 2019, eu não consegui. Não Porque consegue. você para, entre aspas, É. a sua cabeça fica trabalhando o Não, tempo todo. eu demorei muito. Quando eu parei, que eu decidi parar e mudei para lá, foi muito difícil. Os primeiros meses, primeiro ano, assim. Tudo que eu olhava, eu via um negócio. E eu desviando, porque eu tinha me comprometido, eu não queria negócio. Complicado, mas a cabeça não para. Não para de pensar em negócio, é louco isso. Aí eu voltei para agora. Igual quando eu comecei a fazer a gestão de tráfego, eu queria fazer para treinar. Eu vou fazer aqui para apanhar habilidade e tal. Aí às vezes eu chego no cliente, hoje eu não cobro para fazer gestão de tráfego, não cobro assim o que os gestores cobram. Você vai pagar tanto por mês, eu vou fazer gestão de tráfego para você. Eu não cobro. Eu chego, faço uma avaliação do negócio da pessoa nos últimos 6 meses e aí, baseado no faturamento dela, na média, eu falo, o que der, até esse valor aqui, você não me dá nada. O que der mais do que isso aqui, você me dá uma participação. Bom, E aí eles aceitam.
E a gente legal. fica feliz. Não, é um trabalho bom, pô. Porque é justo, porque é pró-retorno para ele, né? É, Então, quando ele tem sucesso, você tem sucesso também. exatamente. É isso aí. Não, eu acho que é muito bom. Irmão, bom demais. É o primeiro de muitos. A gente ainda vai falar muito aqui. Cara, gostei demais de saber desse monte de negócio. Achei um cara parecido comigo aí na loucura. E aí, se não diversificar, não faz sentido. É. Tudo tem um ciclo, né? Então tem negócio que tem época boa, época um pouco pior. E quando você diversifica, erra menos, né? Um cobre o outro e ainda sobra uns troquinhos. Em novembro pra cá eu comecei o autocuidado, né? E sexta-feira eu fiz um eletrocardiograma. Aí eu tava olhando como que é aquela... Assim O mesmo. empreendedor, ele tá sempre assim. É isso aí. Aí, como é que você escolhe os seus amigos? Aí, os que vão com você na montanha. Não é sempre no topo. Às vezes está aqui embaixo. Sempre no topo, aqui embaixo. Então, esse leva lá em cima e traz, porque assim, se a gente entrar numa zona de conforto e ninguém estiver chamando você de doido, você não está fazendo nada Não, certo. é isso mesmo. Então, assim, você tem que estar fazendo as coisas erradas para dar certo. Aí, quando você tem isso na veia, de estar sempre em movimento, se você ficar parado, fica monótono, Não. você fica doente, Não, né? Então, você tem que estar sempre... Aí, assim, chega uma hora que você não trabalha mais pelo dinheiro. Você verdade. trabalha porque é gostoso estar envolvido no movimento, É isso mesmo. né? Eu acho que foi isso que me trouxe até aqui. Que bom, meu irmão. Eu não tenho dúvida que você vai ter muito sucesso aí no que você quer. Nesse sucesso, quando eu digo, eu não estou falando nem de dinheiro. Você entende muito bem isso, né? É esse sucesso que você vai buscar, que você vai encontrar. Vou pedir para você fazer suas considerações finais, mas agora não é para mim, não. Olha para aquela câmera. Olha para aquela câmera e fala tudo aí. Fala para essas pessoas como encontrar, ó, David Gonçalves, gestor de tráfego. Fala aí. Hoje eu moro em Vitória, Espírito Santo, né? Mas como o trabalho é online, eu tenho clientes em vários lugares, então você pode ser um dos meus clientes. O meu Instagram é David Gonçalves, gestor de tráfego. O Instagram profissional como cabeleireiro, que é onde eu dou as mentorias, é David Coifer Cursos. E é isso aí. Muito bom. Conselho, quem quiser crescer na área de beleza, então eu sou a pessoa certa para te ajudar. E quem quiser ser empreendedor, porque às vezes a pessoa tem na veia o empreendedorismo, mas ele não sabe o que fazer. Hoje não é o que você vai fazer, eu sou bom nisso aqui e não estou fazendo dinheiro. Às vezes é o como você está fazendo, né? E não deixe de ser generoso. Porque todas as vezes que eu prosperei na vida foi a época que mais eu fui generoso. Então, assim, eu não tenho 1 centavo na conta. Aí começa a ajudar, começa a entrar dinheiro na conta. Não fazer na base de troca. Não fazer na base de troca. Seu coração tem que arder, você tem que fazer espontâneo, porque Salomão fala assim, há pessoas que juntam muito para si e nada tem. Há pessoas que dão deliberadamente e não dão conta de juntar o que tem. E o que tem acontecido diariamente. Glória a Deus, irmão. Muito bom, David. É isso, pessoal. Eu não sei vocês, mas eu gostei demais. É muito legal. E você vê que simples, né? Se você aí tá perdido, não tem nenhuma profissão nem nada e precisa fazer uma renda ou começar... Cara, cabeleireiro é uma área que pode te ajudar muito e ele pode te ensinar. Porque em 3 meses você já tá cortando cabelo e colocando dinheiro no caixa. Entendeu? Claro que você vai ficar muito melhor com a prática, como qualquer coisa, né? Nenhum médico sai lá depois de tantos anos de estudo, já sai habilidoso. Ele vai ter que executar para ficar. Então, é uma boa opção para você, mas não só isso. Se você já tem uma empresa ou um negócio, seja pequeno ou grande, ele é gestor de tráfego e pode te ajudar nisso. E também, se você tem veia empreendedora e tá meio perdidão, tá vendo um monte de possibilidade, não sabe para onde ir, ele vai te ajudar também. Então, o David aí, ó, pau pra toda obra, aproveita. David Gonçalves, gestor de tráfego, entra em contato com ele. E se for na parte de beleza, você já entra direto. É David Coifer, é isso, só isso. David Coifer Cursos. David Coifer Cursos, que lá já tem os treinamentos e tudo que ele faz, você já pega informação direta ou manda um direct que ele te responde.
Tá bom? Grande abraço, que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo Mestre Talks. Muito bom, irmão. Adorei. Obrigado. Obrigado.